E aí, como é que você está, hein? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Reflexões e Podcast. Este é um espaço criado para a gente conversar sobre os principais acontecimentos sociais e jurídicos da atualidade, de uma forma mais humana, profunda e também acessível, muito além das manchetes rápidas da internet, daqueles videozinhos curtos que você já sabe. A proposta aqui é refletir sobre o que esses acontecimentos revelam sobre o comportamento humano, sobre relacionamentos, família, sociedade e a forma como estamos vivendo hoje. Eu sou Ana Bezerra, advogada atuante na área de direito de família, sucessões. Também sou especialista em direito penal e processo penal, com mais de 9 anos de experiência jurídica e atendimento online em todo o Brasil. Mas o meu foco mesmo é direito de família e sucessões, viu? Também sou jornalista e tive a oportunidade de concluir simultaneamente as graduações em direito e jornalismo, recebendo inclusive ambos os diplomas no mesmo dia. Pois é, e durante quase 5 anos na televisão, foi o tempo aí que eu passei na televisão, atuei também como repórter e produtora, levando informação de forma clara, humana e principalmente acessível para milhares de pessoas. Atualmente eu também participo como convidada em programas de TV de abrangência nacional, comentando temas jurídicos e assuntos de relevância e também de impacto social, viu? E talvez justamente por isso, unindo a essas duas áreas, direito e comunicação, que eu cheguei até aqui. Ao longo da minha trajetória, inclusive, percebi que muito dos maiores conflitos humanos não envolvem apenas leis, a gente sabe disso, porque envolve muita emoção, relação humana, perda, reconstrução, escolha, medo, amor, frustração, tá se identificando aí, né? E mudanças sociais profundas que acabam chegando e mudando a forma, inclusive, como a gente enxerga o mundo. E de alguma forma a gente sabe, o judiciário faz parte disso, porque muita coisa vem de lá. E foi assim que nasceu Reflexões e Podcast. Eu tô feliz de ter você aqui comigo, viu? É um espaço mesmo pra gente conversar de forma profunda. São temas que impactam o mundo. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma decisão judicial que chamou bastante atenção nos últimos dias. Um caso em que as redes sociais foram utilizadas como uma forma aí, ou melhor, como parte de provas para um reconhecimento de uma união estável. E aí eu te pergunto, por trás dessa notícia aí, a gente sabe que existe uma discussão muito maior. As redes sociais mudaram a forma como os relacionamentos são vividos. Você tá namorando? Você é casada? Como é que você está aí hoje, hein? Vocês postam fotos juntos? Você sabe que isso pode gerar aí várias consequências jurídicas. É isso que a gente vai conversar aqui hoje. Mozão gosta de tirar foto ou não? Qual que é a diferença aqui entre namoro ou união estável? O que acontece quando uma pessoa morre sem nunca ter formalizado oficialmente essa relação? Esse caso, inclusive, trata disso. Por quê? Porque o companheiro dessa mulher já tinha, inclusive, morrido. E aí, como é que ela ia fazer para receber ali aquela pensão por morte lá do INSS? E ela tinha que provar a união estável. É sobre isso que a gente vai conversar agora, viu? E hoje você vai ver quando as redes sociais viram prova de união estável, o que isso revela sobre os relacionamentos modernos. E esse episódio faz parte de uma série de reflexões sobre sociedade, comportamento humano e direito. A internet virou testemunha dos relacionamentos? Postar fotos juntos pode ajudar a comprovar a união estável? Namoro e união estável são a mesma coisa? Morar junto é obrigatório mesmo pra gente provar a união estável? O que acontece quando uma pessoa morre sem formalizar a união? Quais direitos podem surgir em uma união estável pós-morte, que é aquela depois que a pessoa falece? Aí é que você vai buscar a formalização dessa união, muitas vezes para buscar aí uma pensão ali, uma pensão
pensão vitalícia, né, depois que a pessoa falece. E mais do que isso, o que essa transformação revela sobre os relacionamentos modernos? Vivemos relações reais ou relações documentadas para existir socialmente? Eita! Esse é o tema de hoje. E ao longo desse episódio você vai entender como funciona juridicamente a união estável, quais são os requisitos exigidos aí pela justiça, viu? E quais riscos existem quando o relacionamento nunca foi formalizado. E por que cada vez mais postagens, mensagens e registros digitais passam a fazer parte dos nossos processos judiciais. Não dá mais para negar isso, não é? Mas também vamos refletir sobre algo ainda mais profundo. Como a internet mudou a forma como as pessoas vivem, mostram e até provam seus relacionamentos. E aí a gente começa com uma notícia que chamou muita atenção nos últimos dias. A decisão que trouxe as redes sociais para o centro da discussão. Pois é, uma notícia jurídica repercutiu bastante nos últimos dias ao mostrar que publicações em redes sociais foram utilizadas como parte das provas para um reconhecimento de uma união estável. Nesse caso específico, inclusive, havia ali uma mulher que conseguiu demonstrar judicialmente que já mantinha uma convivência pública e duradoura antes mesmo do casamento oficial. Olha só que interessante, o que acabou impactando diretamente seus direitos após a morte do companheiro. Para você entender melhor o que isso significa, é o seguinte, gente, imagina aí você realmente vive uma união estável com uma pessoa, mas vocês nunca formalizaram essa união estável. Depois que a pessoa falece, você se vê em uma situação, como que você vai ali provar? Porque existem direitos que vêm ali com o falecimento dessa pessoa. Nesse caso específico, a mulher, inclusive, queria pensão, receber essa pensão, sabe? E aí, como que ela ia provar se eles, em vida ali, quando o homem estava vivo, de fato, eles não foram ao cartório resolver aí essa parte? E aí, gente, é aquilo, né? Por isso que a gente tem que resolver isso antes. Mas, ok, não vamos entrar nesse assunto agora. E o que eu quero explicar pra você é como isso repercutiu e como isso vai repercutir também aí na sua vida, viu? E aí é importante a gente explicar também que as redes sociais não foram a única prova analisada aqui pela justiça. Então existiam ali documentos, testemunhas, outros elementos materiais, mas o fato de fotos, publicações, viagens compartilhadas, demonstrações públicas de relacionamento terem sido consideradas aqui, reforçou uma discussão extremamente atual. A vida digital começou a produzir reflexos jurídicos concretos, porque antes, ok, vai ou não ajudar no processo? Agora a gente já sabe que realmente faz parte, viu? Antigamente, inclusive, grande parte das relações aconteciam aí dentro de um círculo mais íntimo, não é verdade? E aquela pessoa que fala assim, ai, não quero postar, eu prefiro manter aqui de uma forma mais privada. Cuidado aí com essa parte, viu? Porque mais tarde você pode precisar provar ali situações importantes que vão repercutir no seu direito e você não tem, minha querida, não tem um videozinho, não tem uma foto para provar. Olha aí que interessante. Então, nesse caso aqui específico, os vizinhos conheciam um casal, a família sabia da convivência, mas hoje, porém, a internet começou a registrar aquilo que antes ficava restrito à vida privada. Então, quer dizer que o registro aqui de vizinhos, família, hoje não são mais utilizados? Muito pelo contrário, são utilizados sim, mas as redes sociais, essas imagens, essas fotos, esses vídeos vão reforçar de forma contundente ali um direito importante para você. Então, a gente está falando aqui de viagens que são postadas, aniversários que são compartilhados, fotos em família ali são publicados, momentos íntimos, declarações públicas e tudo isso aí vai formar pra gente um arsenal ali de registros permanentes que vão ajudar a mostrar que de fato existia ali uma intenção de formar uma família. E aos poucos a internet aqui deixou de ser apenas esse espaço de interação social para também se transformar
transformar em um elemento de prova dentro dos processos judiciais. E aí isso levanta aqui uma pergunta extremamente interessante. Até que ponto os relacionamentos modernos passam a existir também digitalmente? E o que a lei exige para existir aí uma união estável? Você deve estar se perguntando, gente, eu moro com meu namorado, meu Deus, a minha intenção não era nem formalizar aqui uma união estável. Ou você realmente gostaria aqui de formalizar essa união estável? Quais são os requisitos ali que a lei realmente traz e que ela pede que você realmente tenha para que de fato seja considerada uma união estável essa relação em que você vive? Muitas pessoas acreditam que a união estável significa apenas morar junto durante muitos anos, né? Outras ainda imaginam assim que basta você postar ali fotos nas redes sociais para que automaticamente existam direitos semelhantes aos do casamento. Mas será que juridicamente funciona assim? Olha, a legislação brasileira estabelece, inclusive, alguns requisitos importantes para que uma relação seja reconhecida como união estável. E o principal deles é a existência de uma convivência pública, contínua e duradoura, e também com a intenção de construir uma família. Olha só, lancei para você aqui os requisitos de forma resumida. Então vamos lá, como que está hoje o seu relacionamento, viu? Tem a existência aí de uma convivência pública? Todo mundo sabe do relacionamento de vocês? É contínua? Porque, não, a gente vive aí vai e volta e fica aí nesse bumerangue. É isso mesmo? Tem que ser contínua e também duradoura. E mais, tem que ter a intenção, sim, de construir uma família. Isso significa que a relação precisa ser vivida de forma semelhante a de um casal mesmo, que constrói uma vida em comum. Olha só, gente, olha só esses requisitos. E esse ponto é extremamente importante, porque nem todo namoro configura a união estável. E aí está a grande diferença. Tem gente que vai morar junto ali, nossa, é público, todo mundo sabe, mas não tem a intenção de constituir uma família. E nesse caso a gente está falando aqui de realmente uma intenção. Você realmente quer constituir uma família. Então aqui o direito de família precisou acompanhar essas mudanças sociais. É aquela pessoa que ela não quer casar, mas ela também quer construir aí uma família. E aí o relacionamento dela, inclusive, tem essa convivência pública, contínua, duradoura, e vai caracterizar a união estável com vários direitos também estabelecidos, viu? E muitos deles, inclusive, se equiparam a de um casamento. Então, o casal pode não morar oficialmente na mesma residência e ainda assim ter uma união estável reconhecida judicialmente. Segura aí essa. Olha só, imagina o seguinte: vocês podem não morar oficialmente na mesma residência e ainda assim ter uma união estável reconhecida judicialmente, dependendo aí das circunstâncias. Então, o que você aprendeu aqui? Que o direito de família precisou acompanhar as mudanças sociais. Os relacionamentos modernos já não seguem necessariamente os modelos tradicionais de décadas atrás. Oh, meu Deus, o que? Você vai morar com fulano? O que? Não vão casar? Você imagina? É uma situação que existe e o direito está aí para também oferecer segurança jurídica. Não tem o que fazer, existe. Se é moral, se é ético, não é? Se existe uma vizinha que fica fofocando em relação a isso, não entra aqui na discussão. A discussão aqui é a seguinte: quais os direitos que advêm de uma união estável? É um relacionamento, sim, reconhecido pela lei. E eles existem. E é por isso que o direito precisa também resguardar essas relações. Existem casais, inclusive, que trabalham em cidades diferentes, pessoas que mantêm parte da rotina separada e relações que não se encaixam perfeitamente nos antigos padrões familiares. Nos padrões familiares que inclusive sobreviveram aí durante anos, que ainda existem, que devem ser respeitados também, e é por isso que existe a união estável, para trazer também esse reconhecimento. Por isso, a análise jurídica aqui costuma observar esse conjunto de relação. Então, existe convivência pública? Há a intenção realmente de formar família?
o casal construiu um patrimônio junto, as pessoas aqui se apresentavam socialmente como companheiros. Além disso, existia aqui dependência emocional. Esses elementos passam sim a ser observados em conjunto. Lembrando, eu tenho esse requisito, mas não tenho esse outro. Gente, presta atenção, viu? A gente está falando aqui desses requisitos em conjunto. E é justamente nesse contexto que as redes sociais começaram a ganhar relevância. Então vamos lá, olha só, gente, essa pergunta aqui é inevitável, viu? Responde isso aqui pra mim. Dentro do que a gente conversou até aqui, olha só esse pequeno teste pra você, viu? Postar fotos juntos significa união estável? Reflete aí 5 segundos pra você pensar. Essa talvez seja uma das maiores dúvidas das pessoas atualmente. E a resposta é não necessariamente. É aquela resposta de advogada, né, gente? Olha só, postar fotos juntos, viajar em casal ou trocar declarações públicas não cria aí uma união estável. Não é só porque eu postei foto que realmente já vai ser considerada união estável, viu? Por quê? Porque as redes sociais sozinhas normalmente não bastam para um reconhecimento jurídico dessa relação, mas elas podem funcionar como um indício importante. Essas fotos, esses vídeos somados a outros elementos, a outras provas, aí sim nós vamos ter ali provas que têm ali muitas chances realmente de serem reconhecidas judicialmente, viu? Então, quando uma pessoa compartilha anos de convivência pública, comemorações familiares, viagens constantes, interações com os filhos, não é? Rotinas de casal, aquelas demonstrações contínuas de relacionamento, isso sim começa a ajudar na construção do que a gente chama de conjunto probatório. São essas provas. E talvez seja exatamente aí que muitas pessoas não percebam o impacto jurídico da própria exposição digital. É por isso que tem muito pai aí que tá devendo pensão alimentícia, já se ligou nisso e já nem coloca nas redes sociais, viu? Mas tem gente que ainda não entendeu essa situação, a relevância das redes sociais nos processos judiciais atuais. Ou seja, a internet passou a funcionar aqui como uma espécie de memória permanente da vida afetiva e que é você quem expõe muitas vezes. Olha aí, gente, agora você vai ficar pensando, né? Meu Deus, eu tô me expondo demais. Isso é discussão aí para um outro artigo que a gente vai trazer aqui nesse podcast, viu? Porque hoje a gente tá falando da relevância nesse contexto jurídico de união estável. Então, aquilo que antes desaparecia com o tempo, hoje permanece registrado. Fotos, vídeos, comentários, marcações, aquela postagem dizendo meu amorzinho, coraçõezinhos, mensagens, registros de viagens, datas comemorativas. E dependendo do caso, tudo isso ainda pode acabar sendo utilizado judicialmente. E ao mesmo tempo, é importante também deixar claro que a justiça costuma analisar contexto, viu? Nada fora do contexto, não. Então a gente tem que observar que a continuidade, a coerência das provas. Portanto, um print aqui isolado, uma postagem muito específica, gente, dificilmente sozinhas aqui vão ter força probatória. Por quê? Porque o direito continua exigindo análise séria da realidade dessa relação. Gente, agora pensa aí comigo. Eu vivo uma união estável e aí, infelizmente, o meu companheiro ou a minha companheira falece. Quando que os conflitos aí vão começar a aparecer depois da morte? Muitas pessoas, inclusive, só descobrem a importância jurídica da união estável quando elas vão enfrentar ali uma situação extremamente delicada, a morte do companheiro. Infelizmente, não é porque a gente não vive para sempre. Oh, meu Deus! Fica aqui a reflexão pra gente, né? E a chamada aqui união estável porte-morte acontece justamente quando é necessário reconhecer judicialmente uma união após o falecimento de uma das partes. E aí é nesse momento que inúmeros conflitos familiares costumam surgir. Então, porque muitas vezes o casal aqui viveu anos, gente, juntos aí, sem formalização dessa relação, não houve escritura pública, não houve contrato, não tinha nenhum tipo de documento ali organizado, mas o que existia na realidade social? Existia aqui a vida em comum. Então, quando ocorre o falecimento dessa pessoa, começam ali disputas por herança, situações que você não queria tocar, né? Não, vamos tocar nesse assunto, que é isso? Não vamos
vamos ficar em morte para não atrair. Mas quando a realidade bate ali a porta, gente, esses assuntos vêm à tona de um jeito que muitas vezes a gente não queria conversar e vamos ser obrigados a sentar para resolver essa situação, viu? E normalmente não é em um clima de paz, por isso é muito importante atuar de forma preventiva. Mas ok, vamos falar aqui dessa realidade em que essa situação de fato aconteceu. Herança. E aí como é que vai acontecer? Como vai acontecer aqui a partilha de bens? E os direitos sucessórios, pensão e o reconhecimento familiar, como é que fica? E justamente por isso, as provas passam a ser aqui tão importantes. É nesse cenário, inclusive, que mensagens, fotos, redes sociais, testemunhas, aí entram os vizinhos, né? Ai, aqui vai valer a pena ter aquele vizinho que gosta de comentar a nossa vida, viu? E aí, os documentos também começam a ganhar relevância dentro de um processo judicial. E aí segura essa dica aqui que é importante para você, viu? Formalize, se essa é a sua realidade, formalize a união estável enquanto vocês dois aí realmente estão vivos, não é? Então, se a gente não sabe de amanhã, formaliza já a união estável, vão até um cartório, procurem aí uma advogada de confiança para redigir essa escritura para vocês. Por quê? Porque existem ali também regimes de bens que precisam ser colocados, sabe? Então, faça isso da melhor forma, um regime de bens ali que realmente vai fazer diferença na vida de vocês, que vai contribuir com aquilo que vocês esperam dessa união. E a escritura pública ajuda aí a evitar conflitos futuros, facilita provas, reduz disputas, principalmente em um momento em que um de vocês pode estar extremamente vulnerável para ficar falando de patrimônio, sabe? Resolver isso de forma antecipada é uma forma de proteger a ambos em uma situação extremamente delicada que acontece quando um de vocês falece. É aquela conversa que a gente não quer ter, mas que a gente precisa ter. E se você está aqui, é porque você já entende a importância de falar sobre esse tipo de assunto. Ou quem sabe você já viu acontecer isso aí de perto e você não quer que aconteça na sua vida. Além disso, muita gente ainda desconhece os direitos que podem surgir dentro de uma união estável. Pois é! Tem gente que não casa pensando assim, não vamos fazer só uma união estável, achando que não existem tantos direitos, mas existem sim, viu? A gente está falando aqui de família, de partilha de bens, de direitos sucessórios, de alimentos, inclusão em plano de saúde, direitos previdenciários, proteção patrimonial. E aí vale a pena deixar isso aí tudo para trás? Porque muitas vezes você está em um momento ali vulnerável e aí você não fez essa formalização de forma preventiva e agora você realmente não quer correr atrás disso. Olha só, gente, quando você ficar melhor emocionalmente, você vai querer correr atrás do tempo perdido. Por isso é muito importante, se você conseguir resolver isso de forma preventiva, resolva de forma preventiva. Se essa é a sua realidade hoje, ainda dá tempo de resolver, viu? Porque é possível sim fazer a união estável ali, formalizar a união estável depois do falecimento do seu companheiro ou companheira. Por isso, o ideal aqui não é esperar que um problema aconteça para discutir juridicamente a relação, tá? O melhor cenário é sempre organizar, mas a gente sabe que a vida não é perfeita. Por isso eu mencionei aqui para você, se esse for o seu caso, ainda há tempo de resolver. E é nesse contexto que eu digo a você, o futuro das relações humanas em uma sociedade cada vez mais digital. E aí? Qual que é o futuro dessas relações em uma sociedade cada vez mais digital? Essa é a reflexão que a gente tem aqui, que eu trago para você e que eu quero que você pense, viu? Porque a tecnologia continuará avançando. As redes sociais provavelmente vão continuar registrando parte significativa da vida das pessoas e o direito seguirá tentando acompanhar essas transformações. Mas existe aqui uma questão ainda muito mais profunda que surge no meio de tudo isso. O que continuará sendo genuinamente humano em um mundo onde até os relacionamentos deixam rastros digitais permanentes? Talvez a sociedade esteja entrando em uma fase em que emoções, vínculos e relações passam a ser cada vez mais documentados, analisados e também registrados. E isso
pode mudar não apenas a forma como a justiça enxerga os relacionamentos, pode mudar também a maneira como as próprias pessoas vivem o amor, a intimidade e a vida privada. Não é mesmo, gente? Olha só, a internet começou como um espaço de interação social. Lembram, gente, quando surgiu ali o Facebook? Nossa, olha só, diziam assim pra gente, né? Ah, posta lá, ó, fulano tá aqui no meu Face, fulano curtiu aqui meu comentário, fulano curtiu minha foto. Ou ao contrário também, nossa, fulana nem curtiu minha foto. Pois é. Depois, a internet se transformou em uma vitrine da vida pessoal. Gente, isso é inevitável. Olha só, você vai ali buscar um emprego, inclusive a agência, a pessoa que pretende te contratar, ela dá uma olhadinha nas suas redes sociais. Ela pode até não dizer, mas elas olham. Hoje a gente sabe que isso acontece. Então, as redes sociais, isso é inevitável, já está acontecendo. O que a gente observa? Agora também as redes sociais começam a ocupar um espaço dentro dos processos judiciais. Isso já acontece também nos processos de pensão alimentícia, como eu mencionei para você. Fotos, mensagens, postagens passam a ultrapassar o campo da memória, dessa memória afetiva, né? Para adquirir relevância jurídica, sim. E isso é um símbolo muito importante e que a gente precisa ficar de olho, viu? Por quê? Porque é social, acontece, é real. E em um mundo cada vez mais digital, relacionamentos deixam rastros permanentes. Então a gente precisa compreender como ela começou a transformar a própria forma como as pessoas vivem, mostram e constroem seus relacionamentos. E esse foi o episódio 1 da nossa série de reflexões sobre sociedade, comportamento humano e direito. Ao longo dos próximos episódios, vamos continuar conversando sobre os principais acontecimentos sociais e jurídicos da atualidade, sempre com uma leitura humana, responsável e acessível sobre temas que impactam diretamente a vida das pessoas, a minha e a sua vida. E agora eu quero saber a sua opinião. A gente aqui refletiu bastante, então eu quero saber a sua opinião também. Essa reflexão aqui, o tema que eu trouxe hoje, te ajudou de alguma forma? Trouxe alguma informação que você não tinha pensado? Você acredita que as redes sociais mudaram a forma como os relacionamentos são vividos hoje? Você é o tipo de pessoa que posta ali, deixa esses rastros na internet, como eu mencionei aqui pra você, você deixa aí esses rastros? Ou você é do tipo que prefere não postar nada? Já teve ali situações, né, que você ficou assim, de orelhinha em pé, melhor não ficar postando nada. Ou você é do tipo que não tem essa não, eu amo, eu vou mostrar, eu quero que todo mundo veja sim. Como que é você nas redes sociais? Me conta, hein? E qual outro tema você gostaria de ver por aqui nos próximos episódios? Doutora Ana, coloca isso aqui pra mim, eu quero conversar sobre isso. Deixa seu comentário aqui no blog. Eu vou adorar ler sua opinião e trazer novas reflexões a partir das dúvidas e temas que mais te interessam. E se este conteúdo fez sentido pra você, se você realmente gostou, compartilhe esse artigo com alguém que também possa se interessar por essa discussão. Por quê? Porque isso vai ajudar muito o crescimento do nosso projeto e permite que mais pessoas tenham acesso a informações jurídicas de forma clara, humana e reflexiva, que é a nossa proposta, viu? Eu tenho também um Instagram, viu? Tenho vida aí nas redes sociais também, gente. O meu Instagram é profissional, mas também posto ali muita coisa da minha vida pessoal. Então, assim, qual que é o meu Instagram? Anota aí, já me segue lá também, ó, @anabezerra.advogada. E esse mesmo endereço serve para o TikTok também. Vai lá no TikTok. Eu tô no TikTok também, gente. Não adianta, a gente tem que estar aí, né? As redes sociais existem, são uma vitrine importante pra gente. E eu gosto também, viu? Então vão lá e me sigam, viu? Me segue lá também. É @anabezerra.advogada. Muito obrigada pela sua audiência, pela leitura, pelo tempo que você compartilhou aqui comigo. Você tá no metrô? Você tá no trânsito? Você tá indo aí pro seu trabalho? Você já chegou? Me conta onde é que você está ouvindo esse podcast. Eu gosto de imaginar você aí me ouvindo também. E antes de sair, dá uma olhadinha também na nossa playlist de conteúdos, de episódios, de artigos. Tem muito mais reflexão, informação e conversa boa esperando por você.
E esse foi o nosso podcast de hoje, hein? Direito, ou melhor, reflexões e podcast. Um grande abraço para você e até a próxima!